Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje, primeiro dia do ano que eu estou gravando. Não sei se vou conseguir postar hoje, mas eu quero hoje começar a falar sobre o que aconteceu durante os avivamentos neste planeta. Eu vou talvez dar uns 2 vídeos, porque são muitas informações, e eu quero ir com calma, não quero correr. Eu vou começar a falar aqui sobre Jonathan Edwards. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas um servo de Deus que a gente precisa pelo menos ser 1/10 do que ele foi. Escute aqui. O Jonathan foi o único filho entre 10 filhas. O único filho homem entre 10 filhas. Das 10 das irmãs, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Escute isso aqui agora. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante o Senhor. Olha que visão de pai. Quem nos dera que quando os nossos filhos estavam no ventre das mães, a gente tivesse tido essa visão. Ele orou para que o filho fosse cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é uma visão de pai tremenda. E o filho dele foi assim, maravilha de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, e se você é novo, sua esposa está grávida, comece a declarar isso para essa criança que está no ventre, para que ele, se estiver já perto de nascer, para que ele já nasça cheio do Espírito. E se demorar, não sei se vai dar tempo de nascer. De qualquer forma, vai ser arrebatado. Quando Jonathan tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai. E o menino acostumou-se a orar sozinho, 7 e 8 anos de idade. E ele orava 5 vezes todos os dias e começou a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Você está vendo o discernimento espiritual desta criança? 7 anos de idade, orava 5 vezes todo dia e chamava os amiguinhos da idade dele para orar com ele. Olha que coisa maravilhosa. Quem nos dera que nós tivéssemos tido esta garra, este, digamos, insight, esta revelação de Deus para agirmos desde o princípio da nossa conversão. Isso é só o começo do que você vai ouvir nesses áudios que eu vou gravar. Talvez dê 2, talvez dê 3, não sei. São os primeiros áudios do ano. E nós vamos abordar sobre o avivamento, porque continuo crendo. Jonathan, agora isso aqui você vai ficar impressionado. Jonathan Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Dá para entender a nossa diferença para a diferença desses homens? É que eles oravam, eles passavam mais tempos ligados ao Senhor. Não era aquela oraçãozinha rápida. E a gente vive uma correria. Eu até falei para um amigo, como é que você vai conseguir orar se você trabalha o dia todo? Ele aqui vivia da obra. Mas ele teve suas dificuldades da época. Ele teve as suas lutas da época. Ele teve os seus problemas, porque o ser humano, desde que é ser humano, a vida foi cheia de problemas. Mas a questão é que ele conseguiu se dedicar ao Senhor 13 horas por dia entre orar e estudar. E você vai ver a diferença que isso faz na vida de um ser humano temente a Deus. Depois da última refeição, ele deixava todo o trabalho a fim de passar 1 hora com a família. Então, depois da refeição, ele sentava ali e devia ser um momento maravilhoso, eles conversando, os filhos, que ele parece, eu acho que tem aqui, não sei, ele teve 10 filhos também. Então,
Era um homem que entendia o que era ser família. Agora você vai entender o que leva o resultado de um ser humano que se dedica à oração. Nós precisamos aprender com esses homens, servos de Deus. E a hora é essa, o tempo é esse. O famoso sermão de Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. É famoso esse sermão. Merece uma menção especial. O povo, quando entrou para o culto, mostrou um espírito leviano e mesmo de desrespeito, o que nós temos hoje em abundância nas igrejas. Diante dos 5 pregadores que estavam presentes, Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Era um homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Eu até brinquei ministrando, parece muito com o nosso corpo, magro de jejuar e orar. Olha a diferença. Mas vamos continuar aqui. Sem qualquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava em voz monótona. Veja que ele não precisava gritar, que ele não precisava pular, que ele não precisava fazer malabarismos. Não. Uma voz tranquila, apoiado sobre o púlpito, segurando o papel na outra mão, e apenas lia a sua pregação. Ele apenas lia. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32, 35. Depois você lê que ao final diz: ao tempo em que resvalar o seu pé. Deuteronômio 32, 35. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser pela própria vontade de Deus. Que Deus, isso aqui é forte, viu? Agora imagine se um pregador desse fosse pregar hoje isso nas igrejas. Ia ser criticado. Como é que um pastor prega desse jeito? Escute isso aqui, o que ele fala. Ele falou que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Já pensou? Ele disse que Deus estava com muito mais cólera daqueles que estavam ali na igreja do que dos que já estavam no inferno. Imagine um povo de hoje ouvindo um negócio desse. Saem da igreja, nunca mais voltam, no lugar de se arrepender dos seus pecados. Ele falou que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em fornalhas de fogo. E prosseguiu então aplicando o texto ao auditório. Eita, olha aí. Ele terminou de ler e disse, e é como se dissesse: esses aí são vocês. Deus está com mais raiva de vocês do que a gente está lá no inferno, por causa da vida de pecado que vocês estão levando. Eu estou fazendo essa interpretação. E ele continuou. Ele pegou pesado aqui. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tremendo essa ministração. O que Deus vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento, para deixá-lo cair depois. Deus está sendo provocado em extremo. Não há de admirar, escute isso aqui, e uma pessoa pregando isso nos dias de hoje. Não há que admirar se algum de vós, com saúde e calmamente sentado aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. Isso aqui foi uma bofetada igual que Jesus deu naqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e que todos estavam ali irados, criticando. E aí Jesus diz: olha, o que não tiver pecado pode jogar a primeira pedra.
E aí todos ficaram olhando uns para os outros, todos pecadores, hipócritas, deixaram a mulher sozinha. Foi exatamente isso aqui. É isso, olha, não há que admirar se algum de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã, ou seja, descerem ao inferno. Aí muitos dizem, uma pregação dessa iria expulsar as... Não, essa pregação levou ao arrependimento. É isso que precisa ser pregado hoje. Mensagens que levem o povo a ver o pecado em que estão vivendo para se arrependerem. Porque todo o avivamento só começa depois do arrependimento, depois de confissão de pecados, para que haja limpeza. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido, olha aí, pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Isso era a unção de Deus que estava na vida deste homem. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que, até aquela hora, ou seja, da pregação, confiavam na sua própria justiça. Esperavam que, a qualquer momento, o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Eles se achavam santos demais. Achavam que a vida que eles estavam levando era isso mesmo. É diferente de hoje. As pessoas dentro da igreja estão levando suas vidas com seus pecados, achando que Deus vai passar a mão na cabeça. E neste sermão aqui, Deus deu uma visão àqueles que estavam na igreja das chamas do inferno se abrindo sobre eles. E eles se seguravam nas colunas, gritavam, se seguravam nas cadeiras, nos bancos. E foi aquele estardalhaço que Deus fez. Um homem que orava e estudava a palavra 13 horas por dia. Essa é a diferença. Há um abismo entre nós, geração 2023 agora, para aquela geração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor urgente. O tempo é esse, a hora é essa, de arrependimento, de confissão de pecados, para que o Senhor venha operar o que Ele vai operar. Então este é o primeiro exemplo que eu estou dando neste áudio, neste vídeo, sobre como os avivamentos aconteceram e quem estava à frente destes avivamentos. A vida que essas pessoas tinham, a intimidade que elas tinham com Deus. Então, durante esses vídeos que eu vou gravar, que possamos entender que sem oração, sem intimidade com Deus, sem arrependimento, sem nos humilharmos na presença de Deus, pedindo a sua misericórdia, porque, como ele falou, é como se ele segurasse um inseto na beira do fogo e a hora que ele quisesse jogar, jogasse dentro do fogo. Nós não somos supercrentes, somos pecadores. E aí o título, Pecadores nas mãos de um Deus irado. A diferença é quando você se arrepende dos seus pecados, pede perdão e a misericórdia de Deus e não volta a praticar os mesmos pecados. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o primeiro vídeo. Tem mais coisas que você vai ficar assim maravilhado. E que cada um de nós tenhamos esse anseio, esse desejo de ser pelo menos 1/10 do que foram esses homens na fé. Deus te abençoe poderosamente.